Lembrar que Ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu erro. Meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que me une a ti, sempre hei de confessar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar. Meu Deus, de ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar com Cristo sempre na jornada minha aqui, junto a ti, 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 quero andar com Cristo sempre na jornada minha aqui. É o que nós queremos, Deus. E para isso nós sabemos que a sua palavra é que nos mantém ligados, unidos com o Senhor. O temor do teu nome, da tua palavra, nos aproxima de ti, ó Pai. É o que nós queremos guardar, meu Deus, dentro do nosso coração, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos à palavra de Deus, em nome de Jesus. Mas eu queria agora todo mundo prestar essa atenção, em nome de Jesus, porque a palavra é o momento que Deus fala. No momento que Deus fala, nós temos que dar toda a atenção, porque Ele é o Rei, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, quando Deus estiver falando com você, não preste o ouvido para conversar com ninguém, para ouvir ninguém, nem a sua boca para falar com outra pessoa. É hora de você ouvir o recado de Deus, ouvir a boa palavra do Senhor, que será objetivo, pedir, a gente não costuma pregar muito, por conta da fome das pessoas, mas tem um recado que Deus colocou no meu coração. Eu senti no coração de orar hoje pelas grandezas de Deus, para que Deus faça coisas grandes na nossa vida. Para que Deus possa fazer coisas grandes, nós precisamos aprender a ouvir, obedecer e praticar aquilo que a sua palavra ela diz. Abra sua Bíblia no Salmo 126 comigo, em nome de Jesus. Nós vamos começar aqui para ver o que o salmista declara. Salmo 126, versículo 1. Salmo 126, versículo 1. Todos acharam? Quem achou? Diga amém. Diz aqui: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Então nós percebemos pela declaração do salmista
que Deus fez grandes coisas. Mas nós sabemos que Deus não é um Deus do passado somente. Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. Então, da mesma forma como Ele fez grandes coisas no passado, hoje também Ele continua e Ele quer fazer grandes coisas na sua vida e na minha vida também. Muitas pessoas passam longe da bênção de Deus. Mas por que passam longe? Por que não recebem essas coisas grandes, essas coisas maravilhosas, tremendas que Deus tem para a nossa vida? Algumas porque não agem pela fé. Algumas porque elas ficam numa situação, numa posição que ela se conformou, né, de que as coisas não vão funcionar, que as coisas não vão para frente, de que talvez seja essa até a vontade de Deus para a vida dela. Então ela se acostuma, se acomoda com essa situação. E por conta disso, a vida dela não acabou. Tem aqueles que, ao ouvirem a palavra de Deus, eles tomam uma decisão de ter uma experiência direta com esse Deus e de receber, de viver na sua vida aquilo que a palavra de Deus declara. Quarta-feira nós falamos aqui a respeito, sexta-feira, por exemplo, nós falamos aqui a respeito da gente se levantar da cadeira do fracasso. Muitos estão sentados nessa cadeira e elas não sabem. Por quê? Como dizia, elas estão acostumadas. Citamos o caso daquele homem que era cego, que estava mendigando à beira do caminho, e quando ele ouviu que Jesus ia passando, ele gritou, ele clamou em alta voz. Jesus passou, parece que não tinha ouvido, ele gritava ainda mais. Mandaram que ele se calasse, mas ele não se calou, até que Jesus parou e mandou que chamassem. E quando disseram, tem de bom ânimo, que ele te chama, a Bíblia diz que ele tirou de sobre si a sua capa, e então ele foi ter com Jesus, porque ele sabia que a vida dele ia ser diferente a partir daquele momento. Ou seja, ao dar ouvidos ao que a palavra de Deus declarou para ele, ele tomou uma decisão de mudar, de modificar a sua vida. E é o que todos nós temos que fazer. Esse povo aqui, quando eles saíram da escravidão, eles estavam como aqueles que sonham, né? Nem acreditando naquilo que estava acontecendo. Às vezes acontece isso na nossa vida também. Nós recebemos uma grande bênção de Deus, nós recebemos algo de Deus, e a gente fala, não acredito, né? Isso está acontecendo, isso é de verdade. Você fica meio que, né, como que anestesiado até mesmo, por estar acontecendo aquilo que você está vendo diante dos seus olhos. É assim que estava aquele povo. E por conta dessa maravilha que Deus fez na vida deles, eles disseram que a boca deles se encheu de riso e que a língua de canto. Uma boca cheia de riso é aquela que transmite boas novas, boas notícias. É aquela boca que confessa aquilo que o Senhor Deus fez na sua vida. Que tem o prazer de dizer, de testemunhar as maravilhas de Deus. Uma língua cheia de cântico é aquela que glorifica a Deus pelos milagres alcançados. É aquele filho que tem prazer em exaltar a Deus e saber que muito mais o Senhor fará na sua vida. E isso Deus quer fazer na vida de cada um de nós que aqui estamos. Você quer as coisas grandes de Deus na sua vida? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 23. Aqui nós vamos ver algo muito forte, pessoal, para a nossa vida. Provérbios capítulo 23. É uma orientação de Deus para a gente. Se a gente praticar, nós vamos ver essas coisas grandes de Deus acontecendo. Provérbios capítulo 23. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 15. Capítulo 23, versículo 15. Ele diz assim: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o que, pessoal? Para aí. Eu vou ler a primeira parte desse versículo e você vai completar para mim. Filho meu, se o teu coração for o quê? Ele diz então, alegrar-se-á. Olha o que ele diz.
se o teu coração for o que, pessoal? Sábio. Você vai estar alegrando o coração de Deus. E como ser sábio? A Bíblia diz que a prova da sabedoria está naquele que ganha almas. Provérbios 11:30. Ele diz que quem ganha almas é sábio. E Deus está dizendo que se o nosso coração for sábio, nós vamos alegrar o coração dele. Tanto que ele diz aqui, ó, filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Então nós podemos proporcionar alegria para Deus. E também, se podemos proporcionar alegria, fazendo o inverso, nós vamos proporcionar tristeza. Quando nós não somos sábios, quando nós não agimos na direção de Deus, quando nós agimos fora da palavra de Deus, nós vamos estar proporcionando tristeza. Mas o que nós queremos tratar aqui é a maneira de nós proporcionarmos alegria ao coração de Deus, ao próprio coração de Deus. Ele diz que a única forma que nós fazemos isso é sendo sábios. Aí ele diz, versículo 16: e exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas. O que tem saído dos nossos lábios? É retidão? Ou nós temos emprestado os nossos lábios para que eles confessem aquilo que entristece o coração de Deus? Você sabe que a nossa vida aqui nesse mundo, ela tem seu reflexo daquilo que lá no céu nós vamos viver. Aqui nós temos que viver como se diz assim, uma antecipação daquilo que vai ser no céu. Ele diz que nós vamos exultar, como ele declara, exultará o meu íntimo, né? Deus vai ficar feliz. Você que é pai, você que é mãe, se o seu filho te dá alegria, se o seu filho te proporciona alegria, você é uma pessoa que no seu íntimo, no seu interior, você está sempre alegre. Seu filho chega com boas notas da escola, alguém elogia teu filho, a educação dele, o comportamento dele, seu coração vibra, né? Ninguém fica triste no coração quando alguém elogia um filho. Então olha o que Deus está dizendo: exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Aí ele diz: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor todo o dia, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Malograda é fracassada, é desperdiçada. Então ele está dizendo: não será fracassada a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Então a direção de Deus para quem quer ganhar, para quem quer receber grandes coisas dele, então, essas grandes coisas que ele tem para fazer, é você ser sábio. É você andar, como ele diz aqui, com o teu coração no caminho. E o que dá alegria para Deus? 3 de João, lá no Novo Testamento. 3 de João, finalzinho do Novo Testamento. Não tem capítulo, é um só, então só fala o versículo 2. 3 de João, versículo 2. É um texto conhecido por muitos, principalmente porque fala de prosperidade, no início dele, né? Quem não quer prosperidade, todos querem. Diz aqui, ó, 3 de João, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Aí olha o que diz aqui, ó: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam aonde, pessoal? Na verdade. Então uma das coisas que proporciona muita alegria ao coração de Deus
essa verdade não é a minha verdade, não é a sua verdade. Essa verdade é o que a palavra de Deus declara para nós. Se ele disse que nós temos que ser sábios, e uma das formas de demonstrarmos essa sabedoria é ganhando almas, nós precisamos começar a cumprir isso. Porque aí Deus vai se alegrar em nós, e Ele se alegrando em nós, Ele vai fazer aquelas grandes coisas que Ele fez para aquele povo no passado, de forma tal que eles ficaram como aqueles que sonham, que a boca se encheu de riso e a língua se encheu de cântico. E essa alegria que nós proporcionamos a Deus, ela se reverte, ela se torna, ela se volta para nós com uma grande força de Deus na nossa vida. Neemias capítulo 8, vamos lá, é a última referência, vou ser bem objetivo mesmo com vocês. Neemias capítulo 8, lá no Antigo Testamento. Quando nós damos alegria a Deus, essa alegria que nós proporcionamos a Ele, se reverte, se volta para nós com uma grande força de Deus para a nossa vida. É a alegria de Deus que se torna a nossa força. Na medida em que Deus se alegra conosco, é a medida da força dele que nós vamos ter na nossa vida. Ele diz aqui, ó, Neemias capítulo 8, versículo 8 também. Neemias 8, versículo 8. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é o que, pessoal? Lê comigo esse pedacinho de novo. Não vos entristeçais, porque a alegria... Então, o que diz o texto? A alegria do Senhor. A alegria que Ele tem em nós é que nos dá a força. Não é a minha alegria em Deus, é a alegria do Senhor na minha vida que se torna força para mim. Por isso, quanto mais alegrias a Deus que eu dou, mais forças de Deus que eu terei para vencer o mal. Mais força de Deus eu terei para enfrentar os problemas, para enfrentar as adversidades, as barreiras que se puserem diante de mim, para vencer, que eu vou vencê-las em nome de Jesus. Quanto mais alegria eu dou ao meu Deus, eu passou para trocar esse microfone para mim, está muito alto o microfone do lado aqui para mim. Quanto mais alegria eu dou ao meu Senhor, mais forças de Deus eu tenho. Às vezes a gente fala assim: eu estou tão fraco, porque então Deus não está se alegrando com essa pessoa. Porque quando Deus se alegra com essa pessoa, Deus vai dar forças para ela. E essa força de Deus se reverte de que forma? Através das bênçãos, através dos milagres, através das manifestações do seu poder na nossa vida. Voltando ao exemplo do filho em relação ao pai. Se o filho nos dá alegria, nós temos prazer em presentear esse filho. Eu tenho certeza que todos os pais, que todas as mães que estão aqui, se o seu filho é um filho obediente, se o seu filho é um filho que só te dá alegria, além de você no seu coração se regozijar, de você se sentir realizado, sempre aonde você estiver, você observa, você vê alguma coisa, logo você vai se lembrar. Você passa na loja, você vê uma coisa assim: fulano gosta disso. Ainda que você não possa nem comprar naquela hora, mas você se lembra daquele filho, porque ele é um filho que te dá alegria. E não há nada melhor neste mundo
do que quando um filho guarda no coração aquilo que você ensinou. O nosso filho mais novo, né, o mais velho também uma vez falou semelhante, mas o mais novo recentemente, ele chegou na escola e a professora falou alguma coisa que divergia dos ensinamentos que minha esposa e eu damos para ele dentro de casa. E ele chegou e falou para a mãe dele: mãe, a tia falou isso lá na escola hoje, mas eu não acreditei nela não. A senhora já falou para mim diferente. Eu acredito na senhora. Quando eu cheguei em casa, já à noite, depois da igreja, minha esposa veio com um sorriso no rosto me contar. E eu na hora também fiquei feliz, abracei para ela e falei: como é bom saber que os nossos filhos estão levando para fora de casa o ensinamento que nós estamos dando. Significa que toda vez que alguém tentar persuadi-los para o caminho mau, eles vão se lembrar do bom exemplo, do bom ensinamento que nós estamos dando, vão desprezar aquilo que é ruim e guardar o que é bom. O que Deus falou? Se nós guardarmos, se nós formos sábios, guardarmos aquilo que Ele nos diz, a sua verdade, Ele vai se alegrar em nós. E essa alegria de Deus, como Ele declarou aqui, olha, ela se torna força para nós, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer ser forte? Você quer ser uma pessoa que está de pé diante dos problemas, você nunca abaixar a cabeça? Dê alegria para Deus. Mas como eu dou alegria para Deus? Andando na verdade, andando na palavra dele. Aí para encerrar ele diz aqui ainda, olha, e os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que eles fizeram saber. Então o povo entendeu, é para se alegrar na presença de Deus. Minha irmã, meu irmão, nós estamos diante de um Deus para passar a madrugada na presença dele, mas não é para sairmos daqui da mesma forma que nós entramos. É para sairmos daqui com a nossa vida mudada. É para sairmos daqui com a nossa vida transformada em nome de Jesus. E isso vai ser possível quando nós dermos alegria ao coração do nosso Deus. Quando o íntimo de Deus se regozijar, se exultar com a nossa vida, com o nosso coração fiel, com o nosso coração no altar dele, com o nosso coração voltado para ele, ele vai se alegrar em nós. Essa alegria se reverte em forças para a nossa vida e não haverá obstáculo, não haverá barreira que nos impedirá de chegarmos à bênção do Senhor na nossa vida. Então guarda no seu coração, para que Deus possa me fortalecer, eu preciso dar alegria para Deus. E você dando alegrias a Ele, Ele vai te dar forças e grandes coisas vão acontecer na sua vida em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouco nós vamos hoje orar pelo projeto de vida. Eu esqueci de falar com os pastores para falarem com o povo, para trazer também, mas não tem problema. Imagino que todos aqui tenham feito o projeto de vida 2014. Deixa eu perguntar, quem fez o projeto de vida 2014 aqui? Pastor, eu fiz. Olha só, que bonito. Nem todos, né? É até surpreendente. Nem todos. Quem não fez, no final você pode pegar. Ainda dá tempo, nós temos 5 meses pela frente. E nós vamos clamar a Deus. E Ele vai fazer essas grandes coisas. Todos aqueles pedidos que nós temos ali no projeto de vida, é algo que nós temos para conquistar em nome de Jesus. E Deus quer fazer, e Ele vai fazer em nome de Jesus. Amém, igreja? Em nome de Cristo. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Ficar de pé, mas conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz